Oi, G2, tudo bom, meus amores? Então, a partir de hoje, durante todo esse período de quarentena, esse período que estamos aí atravessando essa pandemia, vamos ficar aqui, tendo aula por aqui, aulas remotas, e essas aulas será aplicada pela tia Cláudia. Por enquanto, a tia Wilma não vai ficar acompanhando vocês, tá bom? Mas não se preocupem, quando tudo isso passar, tia Wilma vai voltar a ficar juntinhos com vocês, tá bom, meus amores? Espero muito que eu possa conseguir um pouquinho suprir as expectativas de vocês, tá bom? Claro que eu não poderei nunca, jamais substituir a tia Wilma, porque ela é incrível. Mas tia Cláudia promete que vai se esforçar o máximo para chegar um pouquinho próximo às aulas dela, tá bom, meus amores? Então, tia Cláudia espera que todas as tardes, de segunda a sexta-feira, vocês possam estar assistindo aula, estar participando das aulas, fazendo as atividades, mandando foto, mandando vídeo, tá bom? Então, para a nossa aulinha de hoje, a gente vai começar com uma musiquinha, tá certo? É uma musiquinha que tia Cláudia gosta bastante. E espero que vocês também gostem. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salmos 119, 93. 2, 3 palavrinhas! Então, as meninas levantam e vem cantar junto com a tia Cláudia, tá bom? Por enquanto, os meninos ficam sentados. Levanta apenas as meninas, tá certo? Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Agora, as meninas sentam, os meninos se levantam, tá bom? Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Sim, de Jesus. Sim, de Jesus.
crianças? Vocês gostaram? Que bom! As meninas é uma florzinha de Jesus. Os meninos é um soldadinho de Jesus, tá bom? E chegamos ao momento da nossa oração. Esse é o momento para a gente falar com o Papai do Céu, tá bom? Então, fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? E como de costume, vamos fazer 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa mão. Vamos juntar as mãos e fazer uma oração. Fechem os olhinhos, crianças, e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoa os meus coleguinhas, a minha professora, a minha família. Amém. Amém, crianças. Já cantamos, já oramos. Agora chegou o momento da palavra de Deus. É o momento da nossa historinha. E a historinha de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Então, chama o papai, chama a mamãe para ouvir essa historinha e pega a Bíblia, tá bom? Por onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão para o ouvir. Sempre. Independente do local onde ele estava, sempre tinha muita gente para o ouvir pregar, o ouvir ensinar. Então, um certo dia tinha tanta gente, mas tanta gente ouvindo Jesus que chegaram a apertar ele. Ele ficou bem apertadinho de tanta gente que tinha para ouvir ele. Ele resolveu entrar em um barco que estava lá, paradinho no lago onde ele estava, na praia. E ele entrou em um desses barcos. Tinha alguns barcos e ele entrou em um. O barco que ele entrou era de Simão. E ele continuou a pregar, pregou, passou muito tempo pregando, porque as pessoas amavam ouvir as histórias de Jesus. E não importava o tempo que passassem, elas continuavam, se ele continuasse a falar, elas continuavam a ouvir. Então, depois dele pregar bastante, ele viu que alguns homens estavam lavando as suas redes. E entre eles estava Simão. Então ele perguntou: por que está lavando as redes? E ele falou que já tinham encerrado a pesca, né? Já tinha parado de pescar. E tinha passado a noite todinha pescando e não tinha pego nenhum peixe, nenhumzinho peixe. Então, Jesus disse a ele para ele ir para o mar, para ele ir para o alto mar, e chegando lá ele teria que lançar novamente a rede. Então, crianças, ele ficou meio assim, né? Para não ir, mas ele disse: mestre, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas se o Senhor nos manda ir, então eu vou. E assim ele foi. Ele, quando jogou a rede no mar, ele conseguiu pegar muitos peixes, mas vieram muitos peixes, muitos mesmo. Mas tantos peixes que eles não conseguiram puxar todos aqueles peixes para dentro do barco. E eles pediram ajuda ao outro barquinho que estava perto deles. Então, como vocês podem ver aqui, ele teve que chamar os outros colegas para ajudar com aqueles peixes, porque eram muitos peixes mesmo. Então, ele ficou tão maravilhado, que
com o que aconteceu, né? Com a quantidade de peixe que ele pegou. E ele olhou para Jesus e disse assim: Mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele falou isso e ele se prostrou, né? Se ajoelhou-se diante de Jesus e disse isso, para Jesus se afastar dele, porque ele era um pecador. Porque ele viu o milagre que Cristo tinha feito, porque ele viu a grandeza de Jesus naquele momento, porque eles tinham pescado a noite todinha e nada tinha acontecido, e justamente onde eles tinham pescado, Jesus mandou ele pescar novamente e eles conseguiram pegar muitos peixes. Então ele ficou admirado e temeroso, né? E ele disse: se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele não se achou digno de Jesus estar na presença dele. E daí, a resposta que Jesus deu a ele foi: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Aí vocês podem perguntar, tia Cláudia, a partir daquele momento ele ia deixar de pescar peixe para pescar homens? Criança, mas eles não iam pescar homens com rede. Eles iam pescar homens para o reino de Deus. Eles iam pescar homens para sair das trevas e vir para a luz. Eles iam pescar homens para os ensinamentos de Cristo. Então, quando Jesus chamou eles, para eles deixarem de ser pescador, né, para seguir Jesus, é porque eles queriam alguém voltado para ele. Jesus queria alguém voltado para eles, para ensinar a palavra dele, para pregar, para que outras pessoas se arrependessem do que estavam fazendo e começassem também a seguir Jesus, tá bom? Para as pessoas saberem das maravilhas de Jesus. Então, crianças, eu espero do fundo do meu coração que vocês passem a pregar a palavra de Deus. Que vocês que alguém olhe para vocês e vejam no testemunho de vocês, que vejam Cristo e comecem a seguir Cristo. Tá bom, meus amores? Então, agora a gente chegou como está o tempo. E o tempo, a gente trouxe ele... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ensolarado, que é esse solzinho aí girando. Nublado, que é quando o céu está cheio de nuvens. E chuvoso, quando está chovendo, quando está caindo água do céu. Então, na casa de vocês está ensolarado, nublado ou chuvoso? Na casa de tia Clau está nublado. E aí na casa de vocês? E a data de hoje, chegamos à data de hoje, está marcada aí, né? 4 de junho de 2020. 4 de junho de 2020. 1, 2, 3, 4. 4 de junho de 2020, quinta-feira. E para a nossa aulinha de hoje, tia Clau trouxe uma musiquinha legal, tá bom? Cantem junto com ela. Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau.
Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Então, crianças, a musiquinha que a gente acabou de cantar fala sobre chocolate, né? A borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, o que o chocolate tem a ver com a nossa aulinha de hoje? O chocolate tem a ver com a nossa aulinha de hoje porque a gente só consegue saber o sabor do chocolate pelo nosso paladar. O nosso paladar é um dos 5 sentidos que a gente está trabalhando essa semana e é o sentido que fica na língua. Pois é, crianças. O paladar é um sentido que fica na língua e é por ele que a gente sabe o sabor dos alimentos. Então, a gente já trabalhou o olfato, que é esse aqui, que é o sentido do que a gente sente o cheiro, e o olfato fica no nariz. Então, pelo nariz, a gente consegue sentir o cheiro das coisas, tá bom? A gente já trabalhou o tato, que é o sentido que fica na nossa pele. Então, pela pele, a gente consegue sentir as coisas, o que é macio, o que é duro, o que é seco, o que é molhado, o que é frio, o que é quente, tá bom? Tudo isso a gente consegue sentir pela pele, que na pele está o sentido do tato. E a gente também já estudou sobre a audição, que é o sentido que fica no ouvido, né, crianças? Então, vocês só conseguem me ouvir pelo sentido da audição que fica no ouvido. Vocês só conseguem ouvir o papai e a mamãe chamar vocês porque vocês têm audição, que é o sentido do ouvido, o sentido que fica no ouvido. E é por ele que vocês conseguem escutar a musiquinha também, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o paladar, que é o sentido que a gente sente o gosto das coisas, tá bom? É no paladar que a gente sente a textura e o gosto. Se é doce, se é salgado, amargo, azedo, tá bom? E também a gente sente a textura, se duro, mole. Meu crianças, tudo isso se dá pelo paladar. Então, alimentos doces e salgados, que é aqueles que a gente sente pelo nosso paladar, né, crianças? E aqui a gente tem uma pizza. Pizza tem de que sabores, criança? Vocês gostam de que sabores? Eu gosto de uma pizza de mussarela, e vocês? Pizza é um alimento salgado. E coxinha? Vocês gostam de coxinha? Tia Clau também gosta muito de coxinha. A coxinha favorita de Tia Clau é de queijo. E vocês? Pronto, tá certo. Tia Clau gosta da coxinha de queijo. Vocês gostam da de frango, né? E coxinha também é salgado. E tem
a pipoca que a mamãe faz, a pipoca que a mamãe compra, a pipoca também é salgado. Então, agora a gente vai ver alguns alimentos doces, que é esses biscoitos aí recheados, eles são biscoito, eles são alimentos doces, né? E temos também um maravilhoso, eu amo, eu acredito que vocês também gostem, que a gente encontra muito em festinhas, e é o brigadeiro. Muito bem, o brigadeiro é um alimento doce. Agora que a gente já sabe o que são alimentos doces e alimentos salgados, que a gente sabe que esses alimentos a gente sente pelo paladar, que é o sentido que fica na língua. Agora a gente vai separar os alimentos doces e os alimentos salgados, tá bom, meus amores? Então, Carlos gosta de alimento salgado e Camila gosta de alimento doce. Pinte os alimentos salgados de azul e os doces de amarelo. Então, crianças, de azul. Então, Carlos gosta de alimentos salgados e Camila gosta de alimento doce. Os alimentos salgados é para vocês pintar de azul. Então, como é Carlos que gosta, eu vou pintar, para lembrar, eu vou pintar a blusa dele de azul, certo? E vou pintar a blusa de Camila de amarelo, certo? Então, todos os alimentos que são doces, eu vou pintar eles de amarelo. Eu vou dar ele para Camila, então eu vou pintar ele de amarelo. Vamos começar por esse pirulito. Pirulito é um alimento doce, então eu vou pintar ele de amarelo. Vocês estão entendendo a tia Clau? E pipoca é um alimento salgado, então eu vou pintar ele de azul. Vocês entenderam? Então, vamos fazer valendo agora, tá certo? Mamão é um alimento doce ou salgado? Eu devo pintar ele de amarelo ou azul? Mamão. Vamos dizer o nome das coisas com a tia Clau? Mamão. Mamão é um alimento doce. Muito bem, vamos pintar ele de amarelo. Então, ele vai ser da nossa amiguinha Camila, amarelo. E tem mais alimentos amarelos? Cadê? Vamos procurar. Esse peixe? Não, esse peixe é salgado, né? Então, vamos pintar ele daqui a pouquinho. E esse bolo é doce ou salgado? Doce, muito bem. Então, vamos pintar ele de amarelo. Vamos dar ele para Camila. É um alimento doce. E esse sanduíche é doce ou é salgado? Salgado, né, crianças? Então, a gente vai pintar ele daqui a pouquinho, tá bom? E esse aqui, vamos dizer que ele é uma torta. Vamos dizer que ele seja uma torta salgada. Então, ele é um alimento salgado. Tia não vai pintar ele de amarelo agora. Mas se vocês quiserem pintar, porque tem torta doce também, vocês podem pintar, tá bom? Tia não vai pintar. Tia Clau vai pintar o chocolate, porque chocolate é doce. Então, tia Clau vai dar ele a Camila. Então, vamos contar agora quantos alimentos ficou para Camila, tá bom? Mamão, 1. Pirulito, 2. Chocolate, 3. E o bolo, 4. 4 alimentos para Camila. Deixa eu colocar aqui, 4. 4 alimentos para Camila. E para Carlos, vamos saber quantos tem para Carlos. Então, a gente já pintou uma pipoca de azul, né, para Carlos.
esse bolo aqui tem ele doce, esse pão tem ele doce e tem ele salgado, mas vamos pintar de azul, salgado, e vamos já ele para Carlos, tá bom? E temos esse aqui que tia Cláudia falou que vai pintar ele de azul para dar para Carlos, vai ser para dar esse alimento para Carlos, então ele vai ser pintado de azul, ele é salgado. E temos o sanduíche, que também tia Cláudia vai pintar de azul, que ele é salgado. E temos o peixe. Pergunta a mamãe: mamãe, quando você vai fazer peixe, quando você vai fritar o peixe ou cozinhar o peixe, você coloca sal ou açúcar? A mamãe disse o quê? Sal, né? Então, ela vai pintar de azul. Tá bom? Vamos pintar o peixe também de azul, certo? Então, agora, tia Cláudia quer que vocês contem junto com ela quantos alimentos ficou para o Carlos. Então, o peixe é 1, né? 1, sanduíche 2, a torta 3, a pipoca 4, o pão 5. 5 alimentos para Carlos. 5, ó o número 5 aí, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5 alimentos. Tá bom, meus amores? Então, agora vocês vão lá no livro de vocês, na página 20, ele pede para vocês fazerem uma salada de fruta. Então, vocês vão abrir o livro e vão dizer o nome das frutas que está no livro. Então, tem morango, tem mamão, tem uva, tá bom? Vão identificar cada uma daquelas frutas, tá certo? E depois vai chamar a mamãe para fazer uma salada de fruta, tá certo? Então, você vai misturar das frutas que vocês têm em casa, 1, 2, 3 ou mais frutas, quantas vocês quiserem. Vão misturar tudinho. Vai descascar, vai cortar, chama a mamãe para ajudar, tá bom? A mamãe vai cortar e você vai misturar, a mamãe vai cortar as frutas e colocar em recipiente separado. E depois você vai pegar uma vasilha maior e vai misturar essas frutas que a mamãe cortou e separou. E você vai misturar tudinho, vai misturar e vai fazer uma salada de fruta. Pois é, criança, vocês vão cozinhar com a mamãe e vai fazer a salada de fruta. Tá bom, meus amores? E tia Cláudia espera muito que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisa, pode vir falar com tia Cláudia pelo WhatsApp. Tia Cláudia vai responder qualquer dúvida que venham a surgir, tá bom, meus amores? E tia Cláudia espera muito que vocês tenham gostado dessa aula e vai ficar aguardando ansiosamente vocês para a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.